Eu diria o seguinte, o meu conceito de riqueza é o seguinte, eu acho que rico é aquele que se contenta com o que tem. E quando eu recomendo a pessoa fazer uma carteira de previdência, a primeira coisa que eu digo para a pessoa é o seguinte, você tem que incorporar o espírito do investimento e o sentido da parceria, tá entendendo? Você tem que sentimentalizar que você não está comprando ações pelo simples fato de comprar. Você está comprando ações de um projeto que possa ser bem sucedido, tá correto? Então, na verdade, o que eu faço é isso, e eu passei a fazer isso. Eu passei a examinar projetos, principalmente de empresas que tivessem duas características, né? Que o setor fosse um setor perene e que ele produzisse sustentabilidade. Quando você define o que você vai fazer, e na minha opinião todos deveriam definir isso, né? Que não adianta você comprar ações de uma construtora, que não tem essa perenidade, nem tem essa sustentabilidade, e outras empresas também. Então, você vai onde tem o quê? A perenidade, a perspectiva da perenidade e a sustentabilidade. Então, as ações que eu tenho são ações que possuem essa característica, simplesmente isso. Se você quiser diversificar, então você compra um fundo. A minha proposta é você fazer o seu fundo. Só que você vai tentar constituir esse fundo de uma forma progressiva, né? Dificilmente, no momento em que você vai dar início a uma carteira de previdência, existem 20 papéis bons para comprar. Tem um, geralmente tem o melhor, então o importante é você comprar o melhor, tá certo? Esse é meu foco. Eu acho que a disciplina é uma coisa que deve te orientar em todos os seus movimentos, não é isso? Você tem que ter disciplina em tudo, senão você acaba desgovernando a sua trajetória, não é isso? A disciplina que eu tenho em relação às ações é ter consolidado o fato, né, de que parceria em ações é a forma mais assim, conveniente de você formar uma renda mensal progressiva, tá certo? E se você não tiver a disciplina e a paciência, são dois fatores que eu reputo de fundamental importância para o indivíduo. Então, em tudo você tem que ter o quê? Disciplina. Você tem que ter disciplina na alimentação, disciplina no vestir, enfim. Disciplina em tudo. Eu procuro ser uma pessoa disciplinada em tudo, tá entendendo? Essa que é a realidade. E tenho paciência. Por exemplo, eu sei que a cada 3 meses eu vou ter um recurso, ou a cada 1 mês eu vou ter um recurso. Então, eu espero. Eu sei que ele vai acontecer, eu não tenho aquela ansiedade, tá entendendo? A postura das ações acabou me enriquecendo sobre 2 fatores. O primeiro é exatamente sobre a questão da paciência, você ter paciência. Você sabe que vai acontecer, então não adianta você querer antecipar esse acontecimento. E outra, é você ter o quê? Você ter a condição de não extrapolar dentro dessa disciplina e dentro desse controle de egos, né? Você não extrapolar, você não sair fora do teu eu, daquilo que você... Né? Eu venho, por exemplo, de uma origem humilde, né? Então eu nunca quis, assim, coisas megalomaníacas, tá entendendo? Nunca pretendi, achei que nunca poderia ter. Agora que eu posso ter, eu chego e acho que não tem necessidade, tá entendendo? Essa que é a verdade. Então eu comecei a ter uma forma de pensamento seguinte, que o cara que tem, por exemplo, um carro de 450 mil dólares ou 450 mil reais, é um patrocinador, ele patrocina aquela empresa que está vendendo uma grife. Porque, na verdade, todos os carros andam, todos os carros têm porta, têm direção, têm roda, tem ar-condicionado, tem rádio, né? Tem elétrico, só que um custa 500 mil reais e o outro custa 30 mil, entendeu? Então, aí, eu acho que o controle desses egos é mais no sentido de você não querer demonstrar que você está andando numa coisa que você talvez nem goste, talvez você nem tenha podido comprar, e se comprou, foi só para agradar quem você não gosta. Eu acho que você tem que programar a sua existência, né? Você tem que programar a sua existência de forma tal
que você mantenha um certo poder, é isso? Um certo poder para você ter a condição de se manter bem. Então o que eu fiz foi isso, eu falei, bom, o que eu preciso para me manter e viver bem? O que é viver bem? Viver bem é fazer tudo o que você gostaria de fazer, tá certo? Sem você olhar para a questão de falar, não, isso aqui eu vou fazer e vou jogar fora, entendeu? Então eu procuro fazer dentro de uma lógica, dentro de uma racionalidade e dentro de uma competência, entendeu? Então, por exemplo, quando eu tiver que comprar alguma coisa, eu vou falar, bom, mas eu preciso disso. Se a resposta for, precisa, ótimo. Mas eu posso? Pode. Então aí eu compro, tá entendendo? Então eu coloco esses egos, eu misturo numa panelinha esses egos aí e faço essas perguntas para mim mesmo. Essa questão de dizer que ações não têm segurança é um mito que o banqueiro criou para poder espantar você. Por quê? Porque se você não tem cultura, você vai ser simplesmente e facilmente ludibriado. Eu acho que a educação financeira é um negócio que é fácil de você conceituar. Nunca gaste mais do que você ganha. Pronto, acabou. Isso é uma educação financeira. Você não precisa ir na faculdade para saber disso, né? Basta que você não faça, não proceda isso aí. Agora, para você não fazer isso, você tem que controlar seus egos, né? Você não precisa ficar comprando a prazo. Num determinado momento da história, eu vi uma propaganda interessantíssima, que o cidadão ele vai andando e vai uma prestação atrás dele, né? Daí a pouco, sem si, daqui a pouco tem uma multidão atrás dele que é um monte de prestações. Então, o cidadão que controla os seus egos, ele jamais vai se posicionar numa cultura dessas que você viu, do camarada ter. Por que o cidadão ele é inadimplente? Porque ele não tem cultura suficiente para analisar que ele vai ficar inadimplente. Ele sabe que ele vai ficar inadimplente. Então ele o faz, por quê? Por razões, múltiplas razões, eu não saberia enumerá-las, né? Mas ele sabe que ele vai ficar inadimplente. Então, educação financeira, eu acho que tem o seu ponto aí, final aí. Nunca gaste mais do que você ganha. E nunca empenhe também o seu salário futuro, tá certo? De uma forma exorbitante. Você pode até empenhar dentro de um determinado padrão, desde que você tenha a segurança que você vai manter o seu emprego, não é isso? Ou o seu resultado, ou o seu ganho. Agora, o que falta no país é cultura de investimento. É saber onde você está colocando o seu dinheiro e para que ele vai se prestar. Então, falta esta cultura que o americano tem, o holandês tem, todos eles têm. E, lamentavelmente, nós não temos. Por quê? Porque não se introduziu uma estrutura pedagógica para que o cidadão pudesse falar, não, ações é melhor do que poupança, né? Então, falta cultura. Eu acho que falta cultura. A maioria do brasileiro não conseguiu ir na faculdade. As faculdades também, elas não ensinam, né? Elas não te aprofundam um caminho em termos de cultura de investimento. E você então fica, se você for uma pessoa que quer aprender a cultura de investimento, como eu tentei aprender, é uma questão de foro íntimo. Eu acho que a família é uma célula, é a célula máter da sociedade, né? Eu acho que a família é o principal elo da sociedade, não é isso? É o principal instrumento, é o principal suporte da sociedade, né? Se você tiver uma família bem constituída, você tem chance de ter o quê? De você ter uma nação bem representada em termos de cidadãos, não é isso? Porque ganhar é uma questão de conquista. Você ganha uma guerra, ou você ganha alguma coisa, ganhar dinheiro também é uma questão de conquista, tá certo? Então, se você for fazer uma análise muito profunda, né, você vai concluir o seguinte, o que eu já concluí. Posso estar errado, mas eu concluí isso. O advogado, ele vai estudar direito para trabalhar de graça? Não. Ele vai estudar direito para poder usar a profissão dele e ganhar dinheiro. O médico é a mesma coisa, o engenheiro é a mesma coisa. Então, todos nós temos um objetivo. Não é o objetivo solidário, humanista, não. Ninguém tem. Se você não pagar teu plano de saúde, o cara não te atende.
certo? Ele deveria te atender, porque ele é médico, ele jurou por Deus lá, por não sei quem, que ele tinha que fazer essa obrigação, mas não faz, entendeu? Então eu acho que todas as profissões, elas têm o quê? Elas têm no seu âmago a questão da conquista, certo? Ninguém estuda nada se não for para ter o quê? Um objetivo de resultado. E no mercado de ações também é assim, tá entendendo? Só que no mercado de ações é muito mais simples, é muito mais tranquilo. Você não precisa ir na faculdade, né? Basta você consultar um bom profissional, pronto, acabou. Você está feito. Disciplina e paciência. Eu falo para os meus filhos, vocês têm que incorporar um quesito na vossa formação. O que é, pai? Conquistar. Vocês precisam conquistar.